bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, né? Então, conforme a hora está nos escutar. Então, hoje nós vamos discutir esse tema de sexo depois de casamento. Então, hoje vamos fazer a nossa primeira parte em relação a esse tema, né? Então, nós fizemos umas pesquisas, sei que, bom, não vamos dar todas as respostas que nós recebemos, né? Porque algumas respostas são similares com as outras pessoas. Então, vamos dar um pequeno resumo também para não tornar o vídeo longo, não é? Mas nós queríamos entender, afinal de contas, como hoje em dia as pessoas já não esperam casar para depois partir para a vida sexual, né? Porque nós sabemos que Jesus uma vez disse, né? No sentido de casamento, ou seja, sexo, vida sexual depois do casamento. Só que as pessoas já não estão a cumprir com isso. Então, nós queremos entender o que estaria a acontecer, né, para as pessoas não partirem dessa regra, né? Não, sabemos também que Jesus não diz diretamente também, né? Mas, de fato, o versículo tende a isso. Muito bem. Então, em geral, de fato, é difícil as pessoas esperar casamento para depois partir para a vida sexual. Então, aqui nós vamos dar as respostas que nós tivemos de algumas pessoas. Bom, algumas pessoas, né, dizem ter medo de morrer sem ter casado, né? E, consequentemente, iriam morrer sem ter experienciado aquilo ali, né? Então, preferem adiantar-se, né? E se der sorte o casamento, poderão pedir perdão, né? Então, algumas pessoas, né, dizem que até é possível esperar, né, o casamento, mas é bem provável que o casamento possa fracassar. Tipo, as pessoas casarem, depois passar pouco tempo eles se separar. Então, teriam levado quase uma vida a preparar-se para um casamento, para depois fracassar. Então, há esse outro medo também, de ter medo de esperar por muito tempo, para depois fracassar o casamento, né? Então, o outro falou de ter que esperar, né, para depois um ou outro ter sonho de, né, filhos, etc. Depois não ter, Deus não ter lhe dado aquela bênção de ter filho, então depois aí ser confusão na família, sei lá, né? Então, os outros falaram da pressão da sociedade. As pessoas dizem que até é possível, mas a sociedade dá pressão. Quando alguém atinge por aí 29 anos, começam já a perguntar: olha, então, o que está a acontecer? Não nos apresenta a sua madame, filhos, o que está a acontecer? Então, diz que a sociedade também dá uma pressão, né? Então, a pessoa acaba se sentindo sozinho, pressionado, né? A ter filhos ou a ter uma namorada, né? Para com ela ficar juntos, né? Então, eis aqui também uma razão para as pessoas não conseguirem isso. Outro grupo falou de isso ser complicado para você dizer a um parceiro que, olha, eu estou numa situação dessa, de Deus, então aí perderia também muitos candidatos, né? Então, em geral, em suma, são essas respostas que nós tivemos de quão é complicado as pessoas esperarem o casamento para depois, primeiro esperar o casamento para depois para partir para a vida sexual, né? Então, esta é a nossa primeira parte, que nós estamos já a contribuir com as perguntas, as respostas, né, que nós tivemos com os outros irmãos
né? Então, ao próximo vídeo, que será a segunda parte, nós vamos fazer a conclusão, ou seja, vamos dar uma análise de tudo isso que nós falamos aqui. Então, vamos dar análise e conclusão, né? Então, por enquanto, para quem, né, também está dentro dessa pergunta, pode nos deixar aqui com as respostas. Na descrição pode deixar algumas respostas. A pergunta seria, de fato, o que estaria a acontecer na atualidade para não se seguir essa regra de primeiro, né, casar e depois partir para a vida sexual? Então, é tudo e tchau. Não se esqueça de colocar o like, não é? E inscrever-se no canal, se é que gostou do vídeo. Então, é tudo e tchau.